O legal também é procurar uma hospedagem que seja relativamente boa para o início do projeto, porque se você começa numa hospedagem que é assim, com uma qualidade inferior, depois você vai ter um trabalho de migrar todo o site que já está pronto para essa nova hospedagem que ela é, digamos assim, que seja melhor no caso. A performance do site está totalmente ligada a ranqueamento no Google, experiência do seu usuário final. Então, ou seja, se o seu site está lento, primeiro ponto, vamos avaliar a sua hospedagem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do time de marketing aqui da Yogi. Sejam todos muito bem-vindos ao YogiCast, que é um podcast sobre o WordPress feito para você. O tema deste episódio é por que escolher uma hospedagem de alta performance para WordPress, onde você vai entender as principais vantagens de contratar um serviço de hospedagem com foco em performance e também entender como isso impacta na experiência do usuário, que é ele quem navega pelo seu site. E para abordar esse tema tão especial, eu tenho a honra aí de receber o nosso time de especialistas aqui da Yogi, que é formado pelo André, que é desenvolvedor WordPress, pelo Felipe, que é consultor WordPress, e pelo gestor de projetos, Jorge Dias. Para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem aí para a galera. Fale um pouquinho sobre vocês. Então, sou o Felipe, consultor de WordPress aqui na Yogi. Eu atuo hoje no time comercial e tento entender as demandas dos clientes, passar qual que é o melhor caminho a ser seguido, tá? Hoje eu atuo nessa área, nesse time aí, dando o primeiro suporte quando chega o cliente pra gente. Eu sou o Jorge, eu sou gestor de projetos aqui na Yogi. Estamos aí para ajudar a melhorar o site de todos e manter uma boa hospedagem para os sites que estão com nossa infraestrutura. Então, eu sou o André, faço parte do time de desenvolvimento da Yogi. Eu já trabalho com WordPress deve fazer uns 8 anos, mais ou menos. E a gente do time trabalha para atender as demandas que são organizadas ali pelo time do Jorge. Isso, para quem não me conhece, então eu sou Ana, já trabalho com conteúdo há mais de 10 anos e cuido aqui dos conteúdos da Yoga em vídeo, para o blog e tudo mais. Então, para a gente começar essa conversa, esse início de bate-papo, eu queria saber de vocês. Eu criei um site ou sonho em ter um site. Em que momento eu devo buscar uma hospedagem? Então, eu acho que você já deve buscar uma hospedagem que seja boa, de qualidade, né, na hora que você já faz o setup do WordPress ali, né, no começo já, para o ambiente já ir tendo uma hospedagem legal, assim, na minha opinião, eu sigo assim. Ele deve vir desde o começo, né? Ainda que seja possível que você mesmo ou quem você tenha contratado para fazer a criação consiga fazer esse início de trabalho sem uma hospedagem, para que ele fique visível no mundo, precisa da hospedagem. Então, desde o começo é um custo que deve ser considerado, uma coisa que deve ser colocada em pauta já no início, da mesma forma que na hora da compra do domínio. Então, se o site tem um nome, ele vai ter um nome da sua marca, do seu nome pessoal. Isso deve ser pensado desde o começo, para que o negócio comece a se tornar viável, tudo começa por aí, pelo nome e pela hospedagem. Sim, até pensando em gestão de projetos, para ter um escopo de projeto que seja escalável, você tem que pensar em todos os pontos que são necessários para que ele funcione, né? E um dos pontos necessários é a hospedagem do site e a compra do domínio, né? São, acho que, os dois pilares que você tem que analisar bem quando vai colocar um site no ar para que esse site seu seja estável, acessível e tenha um bom funcionamento enquanto estiver online. O legal também é procurar uma hospedagem que seja relativamente boa para o início do projeto, porque se você começa numa hospedagem que é assim, com uma qualidade inferior, depois você vai ter um trabalho de migrar todo o site que já está pronto para essa nova hospedagem que ela é, digamos assim, que seja melhor no caso. Então, para evitar esse trabalho, é melhor e é mais indicado assim já iniciar numa hospedagem legal que você não ter esse trabalho de ser feita essa migração, né? Pensar a longo prazo, no caso, né, Felipe? Isso mesmo. Evitar trabalhos assim desnecessários, porque
dependendo de quem faz a migração, de qual empresa é contratado para fazer essa migração, pode ocorrer problema, entendeu? Então, beleza. Do início, vamos começar já numa hospedagem legal, a gente já instala um WordPress nela e já começa a fazer o site a partir daí, entendeu? Certo, e partindo desse princípio, encontrei o meu domínio, planejei minha criação no meu site, escolhi, sei que tem que escolher a hospedagem. O que deve levar em consideração nesse momento? Suporte é uma questão? Sim. Suporte é uma questão. Eu acho que hoje no mercado é uma questão bem forte para ser pensada assim já antes do início, porque hoje tem muitos montadores de site, desenvolvedores de site, e quando você procura alguém para fazer o seu site, ou hoje você mesmo consegue fazer um site em WordPress, até na Yoga a gente tem um mini curso sobre isso, como desenvolver o seu próprio WordPress, tá? E na hora que você vai começar a montar o site, tá na hospedagem, vai que você precisa de algum suporte, entendeu? Não é que vai, alguma hora você vai precisar de um suporte. Ou seja, procura uma empresa que tenha um suporte não só para o seu site, mas um suporte legal para você como cliente. Como você pode ser um cliente que seja leigo no assunto, que não saiba tanto. Então, você esperar para uma empresa que ela te dê um retorno em 48 horas, que o suporte seja em inglês, isso pode ser um empecilho para o projeto, entendeu? Sim, a automatização dos suportes também de hospedagem, que é muito comum, é bastante complicado, né? Porque você conversa com um robô durante muito tempo, assim, e às vezes é um problema que você tá com alguma urgência, alguma coisa, então você buscar, quem sabe, um suporte pessoal mesmo que te atenda instantaneamente quando tiver chamado, eu acho que é interessante também, porque um site fora do ar você pode perder vendas, pode perder acesso, se for de conteúdo, né? Conta muito o nível de acesso para ter propagandas no site, então quanto mais rápido você conseguir resolver o seu problema de hospedagem com o suporte que você contratou, né, com o serviço que você contratou, eu acho que é um passo importante para ser analisado na hora da contratação de uma hospedagem. Uhum. E até tem muita empresa que oferece o básico, né? Ela oferece o servidor ligado. Então, às vezes é necessário que você faça uma alteração do servidor, você não tem acesso para fazer essa alteração do servidor, você solicita para a hospedagem. E, dependendo do quão engessado essa hospedagem tem os processos, ela pode até negar fazer a alteração que você precisa. Então, eu preciso mandar um vídeo para o meu site, meu vídeo é grande, eu preciso aumentar o tempo que ele fica esperando esse vídeo chegar ali no servidor para eu conseguir pôr no meu site. A empresa pode negar, falar, não, desse tamanho não pode, você tem que fazer um vídeo menor ou dar um jeito de comprimir. Então, existem serviços que eles te dão uma personalização a mais. Então, eles te entregam o servidor funcionando, mas também te entregam uma camada para que você personalize da maneira que você precisa, não da maneira como a empresa entrega. Então, ela te deixa ser flexível nesse ponto, né? Você precisa de um servidor assim e eu tenho um servidor assim. Se você quiser o servidor amarrado, engessado, tudo bem, mas eu tenho um servidor personalizado, você pode subir da maneira que você precisar, do jeito que o seu negócio precisa. André, tu tocou num ponto, acho que é bem importante a questão de, além do que a empresa precisa, o servidor também ser otimizado para o WordPress, não é mesmo? Exatamente. Existem algumas variáveis que o WordPress se aproveita para funcionar. Então, são coisas que não são tão genéricas assim, mas ele precisa para que funcione. Então, quando a empresa oferece um servidor otimizado para o WordPress, significa que ela tem em mente que essas coisas são variáveis e elas precisam, em alguns momentos, ser manipuladas. Então, essas coisas, elas são oferecidas como um plus em hospedagem que são mais voltadas para o WordPress e que não são hospedagens tão genéricas assim, que atendam qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de aplicação. Então, esse tipo de hospedagem, ela é diferenciada. Então, ela tem recursos voltados especificamente para que o WordPress rode da melhor maneira possível, da maneira mais suave possível. Certo. E o que impacta essa otimização? Impacta na performance, que é o próximo tópico que a gente vai trazer aqui para a pauta? Impacta. Principalmente falando de hospedagem, existem vários tipos de hospedagem. Então, a mais comum de todas, a hospedagem compartilhada, as pessoas têm um servidor
que é dedicado e hospeda várias pessoas. Fazendo uma analogia justamente com hospedagem, seria como se você morasse numa república. Então você tem uma casa e divide a mesma casa com várias pessoas. Então, todas as pessoas usam a mesma geladeira, usam o mesmo fogão, então essas pessoas compartilham recursos que são únicos. Existem outros tipos de hospedagem que esses recursos são exclusivos. Então, a analogia muda para um condomínio, muda para um prédio, muda para um condomínio de chácaras, por exemplo. Então, você é dono da sua própria casa, você é dono do seu próprio fogão. Você sabe, você consegue ali, se todo mundo for fazer almoço ao mesmo tempo, todo mundo tem que esperar numa república, que todo mundo usa o micro-ondas uma vez só. Né? Então, a hospedagem compartilhada, ela é um recurso para baratear os custos da empresa que oferece o serviço de hospedagem, e que vários clientes, ao mesmo tempo, pagam pequenas parcelinhas desse custo. Então, é uma forma de oferecer também, só que você concorre com outros sites que estão hospedados no mesmo servidor. Então, o servidor ele tem uma capacidade de processamento X, e um desses sites está consumindo muita capacidade, isso vai pecar na performance do seu projeto que está lá hospedado junto. Nesses casos, são recomendados que você faça a contratação de hospedagens dedicadas, hospedagens virtuais privadas, para que ela possa atender o seu projeto de maneira exclusiva. Então, impacta na performance, porque se você tem uma hospedagem compartilhada em um projeto que é relativamente grande, então esses outros sites que estão hospedados juntos, eles começam a roubar um pouquinho de performance. Cada visita em um site paralelo rouba um pouquinho de performance do seu site. Então, quando você tem um servidor inteiro para você, disponibilizado na íntegra, todo o poder de processamento vai para todos os seus usuários, do seu projeto, do seu negócio. Então, isso impacta na performance porque tudo é dedicado para você. Nossa, a hospedagem dedicada, nesse ponto, ela sempre vai ser melhor que a hospedagem compartilhada. O legal da gente trazer esse tipo de conteúdo é porque eu que estou na parte na frente aqui da IOG, muitas pessoas não têm acesso a isso. Elas não sabem qual hospedagem está o site, elas não sabem se estão no plano compartilhado ou um plano dedicado, e não sabem que isso interfere principalmente na performance do site. E a performance do site está totalmente ligada a ranqueamento no Google, experiência do seu usuário final. Então, ou seja, se o seu site está lento, primeiro ponto, vamos avaliar a sua hospedagem. Ah, não, está numa hospedagem compartilhada, beleza. Vamos migrar para uma hospedagem dedicada. Só nessa migração, se pegar uma hospedagem dedicada, que tem suporte, tudo, você já vai ver um ganho de performance no seu site muito grande. Então, é legal até depois, na descrição do vídeo, a gente colocar como que você vê qual hospedagem o seu site está. Entendeu? Para você ter uma noção, olha, hoje meu site está nessa hospedagem, ele está numa hospedagem compartilhada, então vamos tocar nesse problema aqui e mudar para uma hospedagem dedicada para ver se eu ganho um pouco de performance, né? Porque é isso mesmo que o André falou, a hospedagem compartilhada, principalmente hoje que eu falo assim, para lojas, que são sites vivos, são ambientes vivos, ela é inviável hoje você ter uma hospedagem compartilhada para lojas, para sites que têm lojas, e-commerce, WooCommerce. Então, ou seja, se você tem uma loja num ambiente compartilhado e tem uma outra loja nesse mesmo ambiente compartilhado, as duas vão concorrer e as duas vão ficar com uma performance baixa, e isso é horrível, vai perder negócio, vai perder lead, então, e no fundo você vai perder dinheiro no seu site, entendeu? E outro ponto, né, que é sempre uma hospedagem não compartilhada, né, uma VPS, uma hospedagem dedicada para o site, você tem folga em quase todos os parâmetros para o site trabalhar, né, tanto memória, uso de disco e tudo mais. Então, outra coisa que é a vantagem, né, você ter uma hospedagem dedicada é que você vai ter folga de mesmo que o seu site escale de alguma forma imprevista, você faça uma propaganda que tenha um maior número de acessos ou uma promoção, alguma coisa do tipo, essa folga que é dedicada para o seu site, ela pode cobrir esse imprevisto seu de aumento de acessos, de aumento de compras, mais pessoas interagindo no site, e numa hospedagem compartilhada, provavelmente isso não ia ser, se aumentasse esse nível seu de acessos e de uso do site, ele com certeza ia travar, porque o recurso na hospedagem compartilhada, ele é bem em cima
dos parâmetros de uso mínimo, né? Não é escalável, né? Numa hospedagem, por exemplo. Tem sites que fazem campanhas com campanhas de marketing assim, com digital influencers, no caso, que fazem campanhas com 2, 3 digitais influencers no Instagram, por exemplo, e o site dá alto pico de acesso. Se você está numa hospedagem compartilhada, o site trava ou cai. Se você está numa hospedagem dedicada, ele vai suportar mais esse período de alta quantidade de acesso. Mas também o legal é sempre assim, antes de fazer uma campanha, verificar com a sua hospedagem, falar com o suporte, olha, eu estou pensando em fazer uma campanha, tal dia, vai ter uma alta quantidade de acessos, porque pode trazer risco do seu site cair. A gente já é programado, assim, de fazer um upgrade escalável da sua hospedagem. Isso pode ser uma possibilidade também, né? Hoje, nesses ambientes mais avançados, o upgrade ele não é um processo doloroso. Então a gente consegue subir a capacidade de processamento de um servidor dedicado muito mais fácil do que a gente ter que migrar de um servidor compartilhado para um dedicado. No caso, esse processo de fazer a mudança do compartilhado para o dedicado ele é um pouco oneroso, porque envolve sair do ar, envolve fazer cópia, envolve subir banco de dados. E no ambiente mais avançado, a gente consegue fazer o upgrade da capacidade de processamento sem ter que fazer trocas físicas de arquivos. Então, a gente consegue subir e abaixar o processamento baseado na demanda. Então, vou fazer uma campanha, igual o Felipe falou, com o Digital Influencer. Contratei digitais influencers que tem um alcance muito grande. Minhas visitas, eu estou prevendo que elas vão triplicar. A gente consegue triplicar a carga de processamento em poucos minutos e deixar o site no ar funcionando com uma carga 3 vezes maior. E a pessoa paga pelo que ela usa e depois, na volta, consegue voltar ao seu plano atual, para a pessoa continuar no servidor para não ter tanta folga assim, consegue voltar ao plano atual também num processo muito pouco doloroso. Então, as trocas, os upgrades e downgrades são trocas mais rápidas, são coisas mais, desde que planejado, né, certinho, junto com a campanha, são trocas sem dor. Não tem alteração da infraestrutura do sistema, né, a gente só vai, na verdade tem alteração da infraestrutura, não tem transferência de infraestrutura, né, você não vai sair de uma e entrar em outra, você vai simplesmente alterar os parâmetros. A gente eleva a capacidade de processamento apenas, então o site ele fica mais performático, ele consegue aguentar mais visitas, sem que a gente tenha que passar para outra infraestrutura. Esse tipo de aumento, ele é escalável e é quase quente, quase que imperceptível. Uma coisa que o Jorge comentou antes, que pode travar o site, o que mais pode acontecer com um site que não está com a hospedagem configurada de forma ideal, não pensou num plano certo para o site? Quais os principais problemas? O temido erro 500. em linguagem de servidor, os erros que começam com o número 5 são erros originados no servidor. Então, às vezes, o alto volume de visitas fazem com que ele tenha que entregar parte de si para muitos navegadores. Então, isso faz com que ele se perca nele mesmo. E aí, a gente pode enfrentar algumas mensagens de erro estranhas, algumas mensagens de erro padrão da hospedagem. Então, esses são os principais pontos. Quando aumenta muito a visita, é um ponto. Quando o site, no projeto também é possível fazer otimizações. Quando o site não tem nenhum tipo de otimização via projeto, ele consegue ser entregue para muito poucas pessoas. Ou até para um número razoável. Mas se a gente for pensar numa campanha, no aumento de volume de visitas, ele não vai conseguir acompanhar esse aumento de visitas, mesmo que você tenha um servidor razoável, ele pode não conseguir entregar. Então, essas coisas têm que andar junto. Uma boa hospedagem, um suporte para poder te amparar nesses momentos, e da mesma forma, o projeto tem que caminhar junto, sabendo aproveitar os recursos que o servidor tem, e aí os dois caminhando lado a lado, aí sim vai conseguir fazer a entrega para todos os leads, fazer venda para todo mundo, fazer o pagamento de todo mundo, aí dá tudo certo. Outro detalhe importante que a gente vê em servidores de hospedagem é o acesso ao painel. Um dos serviços mais populares é o cPanel. É relevante ter isso? O que não ter isso impacta? Como é que funciona isso? Vocês puderem explicar um pouquinho pra gente?
São dois mundos, né? O cPanner, ele facilita bastante o gerenciamento da camada de servidor. Então, eu quero colocar um segundo site, eu quero instanciar contas de e-mail junto no meu servidor de hospedagem, eu quero manipular um banco de dados via interface gráfica. Então, ele facilita essas operações de servidor. Tudo isso tem um custo, ele tem uma carga de uso que ele pega do servidor para si, para poder processar todas as informações. E, em contrapartida, as hospedagens que oferecem um suporte gerenciado, que são as hospedagens que oferecem... elas não oferecem um painel gerencial, mas elas oferecem um braço para que você possa solicitar essas informações sejam processadas para você. Então, não tem essa camada pegando um pouquinho do processamento para que ele forneça um painel para você. 100% do servidor vai ser entregue e dedicado a apresentar o seu site na tela do usuário. Então, é relevante um painel? É relevante quando você não tem suporte e aí você precisa fazer algumas operações ali dentro. Não é relevante quando você tem uma hospedagem gerenciada em que no seu custo mensal, ou anual, semestral, daquela hospedagem gerenciada já esteja incluso pessoas para fazer isso para você. Então, você pode simplesmente solicitar e essas alterações vão ser feitas, as informações vão ser entregues. Então, você garante que 100% está sendo entregue ali do servidor para que o site funcione. É uma boa para quem está começando, aí o projeto ainda não está, o projeto ainda está engatinhando, e essa pessoa ela tem vou eu mesmo fazer ali algumas coisas, o painel ajuda. Mas quando o seu projeto começa a caminhar, aí você precisa fazer essa entrega total para ele, aí vale muito a pena você ter uma equipe já por trás para poder fazer essas alterações da maneira mais limpa possível, para deixar o servidor trabalhar sozinho ali para o seu projeto ir para frente. E essa equipe também faz, né, quando o suporte monitora também, caiu o site, diminuiu a performance, tudo isso faz parte além do suporte. 100% monitoramento ativo. Fazendo um bom monitoramento dos parâmetros do site, como memória, disco, CPU, você consegue acompanhar se teve alguma alteração expressiva e já atacar no ponto que seria um aumento, um upgrade da hospedagem ou até monitorando esses valores e percebendo que você não tá usando da capacidade máxima permitida, né, tendo a folga ainda, você pode até reduzir esse plano. E outro ponto também é fazer uma revisão das rotinas de backup para que funcionem perfeitamente, porque uma rotina de backup mal executada pode encher o seu banco de dados do site e você vai também perder performance e até usabilidade, dependendo dos casos. Até nesse ponto do backup, existem empresas que elas até fazem o backup, mas elas cobram para voltar um backup. Então, esse pode ser um custo surpresa, né? Pode aparecer no dia de uma eventual emergência. E existem também empresas que limitam o tamanho do backup. Então, se o seu projeto crescer, principalmente nos planos compartilhados, principalmente pelo fato de estarem com vários outros sites juntos, eles limitam o tamanho, porque se o seu negócio crescer demais, você pode começar a usar muito espaço que poderia ser liberado para mais clientes novos. Então, as empresas limitam o limite do tamanho do backup para que o seu backup não fique grande demais. Isso daí, em empresas de hospedagem gerenciada, você consegue acordar no início qual que é a frequência de backup suas, e aí a empresa ela vai fornecer um backup do seu projeto. Se o seu projeto cresceu, você vai ter um backup do seu projeto crescido. Do mesmo jeito que se o seu site precisar voltar um backup, esse custo já está incluso, porque a operação de backup já foi acordada no início do projeto. Então, preciso voltar um backup de sexta-feira no meu site, tá? Aconteceu um problema, pegou um malware, alguma coisa. Essa operação ela vai ser realizada. Você acordou no começo e não precisa fazer contratação, não precisa checar se o seu backup está sendo feito, não precisa checar se o tamanho do seu backup é permitido para a hospedagem, para fazer esse rollback. Então, isso é muito importante também. No começo, ele é acordado e dali para frente fica de responsabilidade da hospedagem sempre manter uma cópia de segurança. E por falar em performance hospedagem, tu falou agora a palavra-chave, André, segurança. De que forma a hospedagem
também tem interferência na segurança de um site? Exatamente, principalmente por ser um serviço não tão genérico, a gente consegue, em termos fáceis, fechar as portas para o que o WordPress não precisa para funcionar. Então, a gente consegue fechar comunicações externas que não são relevantes no momento. Existem aplicações que precisam de conexões externas, existem aplicações que não precisam. Se o seu projeto não precisa de comunicação externa, é tudo fechado. Não tem porta de entrada para isso. E a gente fornece acesso a uma camada de arquivos para que possa ser feito troca de arquivos e tudo mais. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente evita ao máximo deixar exposto são conexões com banco de dados. A gente deixa a conexão de banco de dados somente visível dentro da infraestrutura do seu servidor. Senhas. A gente sempre força o uso de senhas seguras, autenticação de 2 fatores, por esses pontos também. Na parte de hospedagem, existe N maneiras de fazer digamos, fechar o cerco. Então, a gente se certifica de que todo o cerco possível está fechado, a gente faz testes de segurança, para que sempre esteja surgiu um malware novo que está mirando as empresas de hospedagem. A gente vai atrás, vamos ver como que esse malware funciona, vamos ver que tipo de vulnerabilidade ele se aproveita, e a gente trabalha em cima disso para que mais essa brecha seja fechada. Então, existem aplicações que funcionam por conexões que outras brechas de segurança já têm vulnerabilidade conhecida, mas para que várias aplicações funcionem, essas portas têm que ser abertas. Então, a gente certifica de que o projeto não está usando nada e a gente sempre cerca essas vulnerabilidades conhecidas. E também tem o famoso certificado do SSL, né? Com certeza. Todos SSL, o OFF também. O OFF, a gente tem firewall de aplicação. Então, né, o SSL ele fornece uma camada estrita de segurança. Então, é um dos pontos, as empresas. Hoje, a minoria fornece um certificado SSL que tenha que ser emitido em nome da empresa, mas existem empresas que necessitam desses certificados, então também são fornecidos. São certificados que são emitidos no nome da empresa, então precisa de um contato de dentro, interno da empresa. São casos e casos. E a gente também trabalha com o WAF, o WAF, que é um firewall de aplicação. Então, nesse firewall de aplicação, ele detecta pequenos comportamentos e ele impede que esses pequenos padrões de comportamento sejam estendidos. Então, estou detectando aqui que tem alguém que está batendo senha errada demais. Então, já vou barrar esse acesso aqui e vou colocar ele numa lista negra. Ele faz isso de maneira ativa. A gente consegue detectar padrões manuais e também cadastrar nesse firewall de aplicação. Então, a gente sabe que, está vindo um ataque da China com vários IPs chineses. Então, a gente pega o range de IPs chineses, já coloca no bloqueio. Isso vale para todos os projetos que estão hospedados. E aí, quando esse ataque começa, ele nem para o projeto não vai. Ele é barrado na camada de segurança, na camada de infraestrutura, e já é negado ali. Esses são um dos pontos. A gente tem N outras maneiras de segurar as vulnerabilidades. Até na entrega do site para o usuário final, né, os navegadores costumam sempre alertar o usuário que não existe um certificado no site. E isso acaba tirando bastante acesso dos sites, por a pessoa ter que forçar o acesso, mesmo sabendo dos riscos, né? Então, você ter o seu certificado atualizado sempre, né, uma hospedagem que garanta a atualização escalável desse certificado durante o período de um mês ou de 3 meses, depende da frequência que foi definida, mas que sempre esteja com o site atualizado, com o certificado atualizado, para realmente todos os usuários que entrarem no site não sentir nenhuma estranheza em continuar dentro do site, né? E o certificado, em geral, ele vai criptografar ainda as informações que o usuário está enviando para o site, que o site está enviando para o usuário, garantindo também, né, se a pessoa vai fazer uma compra, vai fazer alguma transação crítica online, essa informação corra até os 2 pontos sem nenhuma chance dela ser interpretada no meio do caminho. E hoje em dia tem navegadores que já nem aceitam mais que sites sejam acessados sem o certificado, né? O Google é um deles. O Google não deixa. O Google é severo.
A gente falou sobre suporte e muitas outras coisas, mas a hospedagem precisa de manutenção, como, por exemplo, atualizar PHP e outras coisas? Hospedagem precisa. A gente tem uma stack padrão, né, para atender os projetos. Se falando de projetos WordPress, a gente já tem uma stack com banco de dados, a gente tem uma stack com PHP rodando, a gente tem uma camada de cache que funciona via servidor. E esses recursos do servidor, eles acompanham a tecnologia. Então, o próprio WordPress, como aplicação, em determinados momentos, eles encerram suporte a determinadas versões dessa stack de servidor. Então, PHP hoje está na versão 8.1. Só que o WordPress ele tem suporte a versões mais antigas do PHP. Então, no futuro, o WordPress ele vai encerrar suporte para o PHP na versão 7. Então, as hospedagens ela tem que caminhar junto e colocar essas novas versões dos PHPs nos servidores dos clientes para que as novas versões do WordPress, quando elas forem atualizadas, elas rodem bem. Então, é possível deixar o servidor com uma versão que esteja funcionando para sempre. Ok, mas vai começar a ser encontradas vulnerabilidades de segurança. Os novos clientes não vão mais conseguir rodar seus projetos com versões mais atualizadas do software. Então, essas versões de softwares de servidores, elas têm que caminhar junto. Tem que deixar diferentes versões, é importante, porque existem projetos que ainda não funcionam na última versão, mas funcionam na penúltima. Então, múltiplas versões são importantes, mas as versões mais atualizadas elas são mais importantes de ter disponível nos servidores, porque elas são as versões mais seguras, as versões mais estáveis, as versões mais rápidas. E o WordPress ele vai se aproveitando dessas melhorias das versões que estão instaladas nos servidores. Então, é sempre importante estar com as versões atualizadas. E sobre hospedagem de e-mail, que é um tema muito famoso, quais os ônus e os bônus de ter esse serviço aí em conjunto com a hospedagem de site? Bom, ônus. Vou falar primeiro sobre os bônus. Os bônus é redução de custo, principalmente, né? Para que o site funcione, precisa de um servidor, e para que os e-mails funcionem, precisa de um servidor. A hospedagem é um servidor que fica ligado 24 horas em um ponto comum do mundo. Então, a partir de qualquer lugar do mundo, é possível acessar esse servidor. Os e-mails, eles também precisam de um ponto em comum no mundo que seja acessado em qualquer lugar. Então, é possível colocar, principalmente nas hospedagens compartilhadas, as empresas oferecem o serviço de e-mail junto com o de hospedagem. O que impacta é igualmente ao CPN ou aos painéis de gerenciamento de hospedagem, eles pegam um pouquinho da carga de processamento e um pouquinho do armazenamento. Então, tenho lá o meu site, um servidor, e eu tenho lá 50 GB de espaço. Se eu receber 50 GB de e-mails e tiver lá no meu servidor 50 GB de e-mails, eu não tenho espaço para colocar meu site. Então, ele concorre em todos os pontos, em ponto de processamento, em ponto de segurança, que o servidor aberto para o mundo, ele tem que ser aberto para o mundo para que os e-mails entrem e saiam, mas é um ponto de segurança que está aberto para o mundo. Então, é possível explorar falhas de segurança em protocolos de e-mail. Então, se o servidor está ali e tem sites, tem e-mails, ele tem todos os bônus de estar com o servidor de e-mails, redução de custo, facilidade no gerenciamento, mas ele também tem os ônus, que são divisão da carga de processamento, pontos de vulnerabilidades que podem ser explorados no futuro. Então, a pessoa pode colocar na balança. Eu preciso de um serviço de e-mails para o meu negócio. Eu posso pagar um serviço de e-mails para que fique separado? É o ideal para manter a segurança e manter a estabilidade do meu projeto. Então, ela pode fazer o uso separado, sem problemas. O DNS permite isso. Mas, no começo, a maioria das pessoas opta por colocar no mesmo servidor por questão de facilidade e custo. Facilidade de gerenciamento e custo. Certo, pessoal, o bate-papo está muito legal, a gente já está chegando ao final. E eu queria que vocês dessem uma dica de ouro para quem vai escolher a sua hospedagem ser assertivo nessa escolha. Então, primeiro ponto, olha no Reclame Aqui.
ver como que tá a empresa que você quer contratar, se ela tem um suporte legal, se ela tem muitas reclamações, você já fica com o pé atrás, tá? Normalmente as hospedagens mais baratas, elas estão longe de ser as melhores. Então, quando você olhar uma hospedagem que ela é muito barata, você já fica com o pé atrás, tá? Então, sempre procurar uma hospedagem que seja dedicada, entre em contato com eles antes de fazer essa migração do site ou já iniciar o site nessa hospedagem. Verifica como que é o suporte, qual que é o SLA, qual que é o NPS da empresa, para ver se eles prestam um bom atendimento tanto para o site quanto para você que vai necessitar. Uma hora você vai precisar de um suporte dessa empresa, tá? Uma hora o seu site, que todo mundo quer que ele esteja com muitos acessos, que ele vai estar com alta carga de consumo, então nessa hora você vai precisar de um suporte. Então é sempre bom verificar esse ponto, verificar se essa empresa ela presta um suporte legal. Além também que no projeto de criação do site podem ser várias empresas trabalhando junto para uma entrega final, então na hora que você for fazer seu escopo do projeto, que você quer prestar bastante atenção no qual que é o objetivo do seu site, se é o número de acessos, se é um e-commerce, se é algum portal de cursos, oferecido cursos online, analisar isso bastante, que isso vai ser realmente impactante na hora que você for colocar o site no ar. Mesmo no início do projeto, você já tem que ter essa definição bem feita na sua cabeça, pensando em número de acesso, pensando em funcionalidade do site, né? Se for um e-commerce, ele demanda muito mais do processador para fazer a compra, para tudo, e algum que exiba algum conteúdo online também, ele vai precisar de ter uma memória boa para responder instantâneo, para dar essa entrega para o usuário de forma eficiente e rápida. Então, no início do projeto, mesmo que a criação seja algo que vai demorar um tempo para você ter o resultado final, tenta já imaginar o resultado final e como você quer que os usuários se comportem dentro do seu site, né? Qual que é a resposta que você está querendo dar para os seus usuários? Eu tenho 2 dicas. Primeira, tente encontrar um serviço integrado. Você vai precisar pode ser que você precise de N profissionais para deixar o seu projeto no ar. Então, existem empresas que oferecem o serviço integrado. Então, você pode colocar o seu site numa empresa que vá também te atender a nível de projeto, a nível de infraestrutura e a nível de projeto. E a outra dica é procure outros clientes que estejam hospedados na mesma empresa do que a empresa que você escolheu. Essa vai ser uma boa prova para tirar como que você vai ser atendido, como que você vai ter percepção do seu projeto rodando. Essas 2 dicas. E o meu recado vai para quem produz conteúdo, né? Não adianta produzir um bom conteúdo, pensar em um bom design para a página, todas as vezes trabalha uma campanha e aí lá no final não consegue bons resultados porque não está de acordo com tudo que os meninos falaram aqui. Então, o sucesso do time de marketing também está extremamente ligado à hospedagem de site. Certo, pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês em mais esse YogiCast e deixar também um recadinho para o pessoal que está nos assistindo em casa ou ouvindo, que a gente tem um outro vídeo em nosso canal aqui do YouTube, que é como escolher uma boa hospedagem para o WordPress. Lá também tem um vídeo explicando um pouquinho mais detalhado ainda sobre o que é hospedagem dedicada, compartilhada. A gente vai deixar na descrição para quem estiver ouvindo pelas plataformas de áudio e no card aqui em cima, aqui pelo YouTube, para quem estiver nos assistindo. Certo, chegamos ao final de mais um YogiCast. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal se estiver nos acompanhando pelo YouTube e se estiver nos ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, não esqueça de nos seguir. Até a próxima, pessoal!